Entendeu? Pronto. O 5b, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, por meio de Jesus. Você se tornou filho, se torna filho por meio de Jesus. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele nos escolheu, ele nos adotou, né? Agora, nós podemos dizer que ele nos destinou não só para sermos filhos de Deus, mas também para fazermos parte dessa família, né? Dessa eleição, que nos dá agora, que legalmente nos dá um novo status legal. Você agora é adotado, agora você é filho de Deus. Você tem por adoção, né? Então ele nos adotou. Mas também nós vamos ter uma nova imagem. Em Romanos capítulo 8, 29, nós vamos ver que nós vamos ter uma nova imagem em Cristo. Romanos capítulo 8, em versículo 29, 8 e 29, aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você agora foi adotado, você agora é filho, a fim de ser um dos irmãos, certo? A fim de ser um dos irmãos em Cristo. E aos que os predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, fomos adotados, fomos escolhidos, fomos adotados. E agora, nós vamos ver no versículo 6 que ele nos adotou, ou ele nos aceitou. Que entra do que eu falei do vídeo que eu tinha visto esses dias do arqueólogo falando. Da tradição que eram os judeus de pegar a criança e adotar. Olha, mesmo sendo filho de sangue, se o pai passasse pela sala e não pegasse a criança, ele não estava aceitando a paternidade. Mas se ele pegasse e colocasse ele nos braços, ele estava dizendo, olha, eu te adoto como filho. Então, naquela época era mais importante ainda a adoção. E é isso que Jesus vem trazendo para a gente aqui na palavra. Nós fomos adotados, ou seja, ele escolheu. Ele nos escolheu. Né? Então, ele nos aceitou, e o versículo 6 diz, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, para o louvor, para glória, sua gloriosa graça, para que Deus, seu nome seja glorificado, ele nos aceitou de graça. A Bíblia diz que o castigo que estava sobre Jesus ali, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as pisaduras nós fomos sarados, Isaías 53. Então, Isaías 53 diz que como ovelha ele foi para o matadouro. Não tosquenejou, ou seja, não reclamou, né? Mas ele foi para a cruz, considerado maldito, por causa dos teus pecados, dos meus pecados. Então, ele nos aceitou. E ele nos chamou, e muitas vezes ele está aí batendo e você não dá entrada para ele e ainda quer levar a vida como bem entender. Como se você fosse, como aqueles jovens que depois eu quero fazer 18 anos para me sair de casa e fazer o que quiser, né? É bem assim. Então, nós não podemos nos fazer aceitáveis, né? Né, Paulo? Glória a Deus. Nós não podemos nos fazer aceitáveis. Quem nos aceita é o Senhor. Eu não posso dizer, olha, eu acho que eu sou aceitável. Eu acho que eu sou uma pessoa justa. A Bíblia diz que a nossa justiça diante dele é como o trapo de imundícia. E para você que não sabe, o trapo de imundícia que a Bíblia está falando aqui, que era naquela época, quando as mulheres estavam naquele período, né? E não se existia a tecnologia que tem hoje, com proteção e tudo, elas usavam os panos, né, e ficavam afastadas das outras pessoas, porque aquele momento estava impura. E a palavra está comparando nossa justiça com aquele trapo de imundícia. Diante de Deus não vale nada. A minha justiça diante de Deus não vale nada.